o dia que fez o Senhor, como a palavra de Deus diz, alegremos nele. Não só nos alegrar, mas também levar essa alegria que temos, né? Nosso Pai amado, por onde quer que nós passamos. Então vamos começar essa manhã declarando a bênção do Senhor, um na vida do outro. Te abençoe e te faça Para que Deus crescer. assim flua através de nós, né? Abençoando uns aos outros. Glória a Deus. Todos os dias, que o Eterno te guarde e te dê seu favor, e que nunca te falte a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te faça crescer todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer. Todos os dias, que o Eterno te guarde e te dê seu favor, e que nunca te falte a paz do Senhor. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Que o Senhor te abençoe e te faça crescer todos os dias, desde o amanhecer até o anoitecer. Todos os dias, que o Eterno te guarde e te dê seu favor, e que nunca te falte a paz do Senhor. De Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. A graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. A graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. A graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito brilha em nós. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Aleluia. Aleluia. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Declare: Jesus eu canto,
Erga suas mãos, repita esse refrão comigo de novo. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, o amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, aleluia, glória ao Rei, glória ao Rei, aleluia, seja louvado, declare que Ele é digno. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Jesus,
Deus eu canto, porque hoje livre sou. Só quem é livre aplauda ao Rei. Aleluia. Graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém, depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver e me entregar, só pra te dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, Jesus, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Até que Ele venha, até que Ele venha. Ele é a razão que me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha, até que Ele venha.
Amém, Senhor Jesus. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, poder e majestade. Contemplamos a Tua presença neste lugar. Recebe a nossa adoração, Senhor. Não há outro igual a Ti, não há ninguém que se compara a Ti. Pois o Senhor é soberano sobre toda a terra. Quem é como Tu, Jesus? Não há ninguém além de que é manso e humilde assim. Não há ninguém. Pega as tuas mãos e cante. Maravilhoso, admirável, glória, Tua presença. Como Tu, Jesus, não há ninguém além de Ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém igual a Ti. Não há igual. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o Teu amor. Não há ninguém, não há outro que se compare a Ti, Jesus. Que vem a face do meu amado. Como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como espero o dia que verei
face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Como esperamos? Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Aleluias. Aleluia, Senhor. Tu que és grande, tão grande. Não há ninguém que se compare a ti. E por isso estamos aqui, prostrados diante aos teus pés, reconhecendo a tua soberania, a tua graça, o teu amor, o teu Espírito Santo que está neste lugar, reconhecendo que somente o Senhor é digno de todo louvor, honra e glória, reconhecendo que tu és santo, reconhecendo, Senhor, a tua majestade, reconhecendo que o Senhor está sentado num alto e sublime trono, e que anjos à sua volta declaram que santo, santo, santo és o Senhor. E nós aqui estamos prostrados diante da tua presença, porque não há outro igual a ti, não há ninguém que se compare a ti. E mesmo assim o Senhor despiu-se da sua glória, desceu do céu, se fez como homem, se entregou por amor, se entregou com graça. E nós estamos com o coração gratos por isso, porque não há nada que nós possamos fazer, não há nada que nós possamos fazer para merecer esse imenso e imundo amor que preenche nosso coração, que preenche a lacuna da nossa vida, que completa todas as faltas. Somente o Senhor é digno do nosso coração por completo, não parcial, não negociado com dinheiro, riquezas ou aquilo que o homem pode conquistar nessa terra, não, mas totalmente teu, porque o Senhor é digno. Você pode levantar as suas duas mãos aos céus novamente e aplaudir bem forte a Ele, em nome de Jesus. Aleluia. Te louvamos nessa manhã. Glórias a ti, Senhor.
Som. Bom dia! Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sua família. A você que está em casa, nosso bom dia. Você que está em casa com seu cafezinho, seu pãozinho quentinho, né, nos assistindo essa manhã, seja muito bem-vindo. E obrigado aí por nos permitir nessa manhã de domingo adentrar ao seu lar. Abra a tua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo de número 9. 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo de número 9. Amém? Vamos ler até o versículo de número 14. Conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres a sua justiça, que permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Enquanto em tudo enriqueceis para toda a liberdade, a qual por nós reverte em ações de graças a Deus. Porque a ministração desse serviço não só supre as necessidades dos santos, mas também transborda em muitas ações de graças a Deus. Visto como, na prova dessa ministração, eles glorificam a Deus pela submissão que confessais quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade da vossa contribuição para eles e para todos. Enquanto eles, pela oração por vós, demonstram o ardente afeto que vos têm, por causa da superabundante graça de Deus que há em vós. Amém? Aqui no final do versículo 14 fala a respeito da superabundante graça de Deus. Nós não estamos falando que Deus irá abundar na sua vida, Ele irá superabundar na sua vida. Nós cremos que servimos a um Deus onde não nos preocupemos com o nosso amanhã. A própria palavra de Deus diz que se Ele cuida dos lírios do campo e dos pássaros, imagine de nós que somos teus filhos. Então é com essa gratidão, é com esse amor e é com essa alegria desse domingo, dessa manhã, que nós vamos ofertar e dizimar na casa do nosso Deus. A você que está em casa, também você tem a liberdade e a oportunidade de participar conosco desse momento. Está aparecendo aí no seu vídeo Pix, conta bancária e demais meios aí para você fazer isso. E você que está aqui, eu convido você nesse momento a se colocar de pé em nome de Jesus, para orarmos e agradecer a Deus pelo privilégio de estarmos aqui, neste local, que, como eu disse semana passada, se você faz algum tempo que não presenciava um milagre, você está dentro de um nesse momento. Amém? Este local é um milagre, é uma promessa e é uma bênção. Amém? Então fecha teus olhos. Vamos orar agradecendo a Deus pelo privilégio que Ele nos dá de estarmos na sua casa. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pelo teu cuidado e a tua presença, Senhor Deus, em nossos lares, em nossas vidas. Capacita-nos, Senhor, todos os dias a te amar, Senhor, cada dia mais. Que o Senhor possa nos usar, Senhor Deus, de forma poderosa. Usar este local aqui, Senhor Deus, para, Senhor, levar a tua palavra. Capacita cada um que aqui está. Derrama sobre cada família, Senhor, todas as sortes de bênção. Encha, Senhor Deus, nesse momento cada celeiro, Senhor. Eu quero declarar e profetizar, Senhor Deus, cada celeiro superabundante, Senhor Deus, da tua presença, Senhor Deus, do teu amor e das tuas bênçãos, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, que a tua vontade, apenas a tua vontade estabelecida sobre as nossas vidas e cada família aqui representada esta manhã. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém?
com alegria no coração, convido você a vir à frente, a trazer o seu dízimo e a sua oferta. E a quem desejar fazer isso no cartão de débito ou crédito, nosso irmão Paulinho está lá no fundo com a maquininha. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, Jesus, Tu és meu pão, Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem Ti. E eu perdido estou sem Ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é meu pão, Jesus, Tu és meu pão, Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. E eu nada sou sem Ti. Perdido estou sem Ti. Eu nada sou sem Ti, Jesus. Perdido estou sem Ti. Esse é o meu respirar, esse é o meu respirar. Amém? As crianças podem vir à frente. Hoje vocês vão ter classinha. Só não tem escada para sentar, vai ficar todo mundo de pé aqui.
Vamos vir à frente, venha aqui, vamos orar. Estenda a tua mão até a frente aqui, queridos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai querido, Pai amado, nós colocamos diante do seu altar, Senhor, essas crianças, esses pequeninos. Pai, que sobre eles esteja a tua destra poderosa, a guardá-los, Senhor, aonde quer que estejam. Nós declaramos, liberamos e profetizamos sobre essas crianças a tua guarda, a tua proteção e o derramar do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Senhor Deus, usar dos irmãos e das irmãs para essa manhã falar ao coração, Senhor, dessas crianças na mesma intensidade com o qual o teu Espírito falará conosco. Que o teu Espírito Santo possa trazer revelações poderosas na vida e no coração destas crianças, em nome de Jesus. Amém. Amém? Podem ir? É só as crianças, viu? Os pais sobem para pegar lanchinho depois, né? Vocês são espertos. Pastor Paulo, vamos colocar de pé, queridos, em nome de Jesus. Seja muito bem-vindo, Pastor Paulo. Amém? Estenda a tua mão, vamos orar e agradecer a Deus pela vida do nosso pastor. Senhor, obrigado, Senhor. Eu sei que de forma abundante o Senhor já falou ao teu servo e que o Senhor possa usá-lo nesta manhã, Senhor, para transmitir o teu recado precioso aos nossos corações. Repreendemos todo o mal, todo o levante das trevas, Senhor Deus, contra este local, contra cada família, cada vida aqui, Senhor. Mas que possamos sair daqui esta manhã, Senhor, tocados, mexidos e transformados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia. Está acostumado a falar boa noite, né? Mas hoje é um bom dia. Queria saudar, né, a todos com a paz e a graça de Cristo Jesus. Creio que nós estamos, né, felizes no novo tempo e sabemos que todas as coisas, né, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e querido Pai, nesta manhã tão preciosa na tua presença, Senhor. Queremos apresentar ao Senhor as primícias, ó Deus, deste mês, desta semana, e que o Senhor receba a nossa adoração, a nossa gratidão, e que o Espírito Santo, Deus, esteja conosco para nos ensinar e nos guiar e conduzir a um processo, meu Pai, que o Senhor já tem desenhado e tem reservado para cada um de nós. Quero estender as mãos para abençoar o teu povo, esta casa e esta igreja, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Pedirei aos irmãos que projetassem na tela Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler alguns versículos. Até o versículo 6, do versículo 1 ao 6. O texto diz: depois destas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo: Abrão, não temas, eu sou o teu escudo, o teu galardão será muito grande. Então disse Abrão: ó Senhor Deus, que me darás, já que
hei de morrer sem filhos, e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco. E Abraão prosseguiu: tu não me destes filhos, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então lhe veio a palavra do Senhor, e ele não será o teu herdeiro, mas aquele que proceder de ti mesmo será o teu herdeiro. Então o levou para fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que é capaz, que consegues contá-las. E acrescentou: assim será a tua descendência. E Abraão creu no Senhor, e o Senhor atribuiu isso como justiça. Nesta manhã eu queria compartilhar um pouco com os irmãos que as nossas vidas, elas passam por um ciclo, né? E cada ciclo ela vem carregada de novidades, de desafios, né? Com seus medos. Enfim, cada um, né, deve ter experimentado na sua vida já, né, ou está experimentando nos dias de hoje, né, novos tempos, novos ciclos que nos desafiam para que nós possamos receber e viver, né, tudo aquilo que Deus tem. E eu queria dizer a cada um de vocês nesta manhã que Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu lugar e Deus tem pessoas. Diga assim comigo: Deus tem o seu tempo, tem o seu lugar e Deus tem pessoas. E Ele trabalha com esse tempo, Ele trabalha nesse lugar e Ele tem pessoas. Ele é soberano para no seu tempo fazer as coisas. Ele é soberano para escolher o lugar que Ele quer fazer. E Ele é soberano para escolher as pessoas que Ele quer usar. Então, um homem ou uma mulher, né, num lugar que Deus quer, uma pessoa escolhida no tempo de Deus, o resultado é sucesso. E Deus, queridos, é um Deus que trabalha com investimentos a longo prazo. Diga assim ao teu irmão: olha, Deus trabalha com investimento a longo prazo. Nós somos imediatistas, né? Nós queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. E nós fazemos escolhas, né, pensando no hoje, pensando naquilo que está ao nosso redor. Mas Deus é um Deus do tempo, é um Deus de pessoas, é um Deus que faz, né, investimentos a longo prazo. Nós estamos vendo o agora, mas Deus está vendo o amanhã. Deus quer que você viva não dentro de um elevador. Nós teremos aqui breve um elevador. Mas Deus quer que você viva o tempo da escada de Jacó. Amém? Eu estava lá em casa esses dias, né? E acordei. E a gente tem o costume, né, de acordar e de ver o celular, ver as mensagens, os recados, né?
E de repente, né, eu abri o celular e todas as telas, né, do meu celular estavam funcionando. E na hora que eu fui abrir o Zap não abria, né? E eu fiquei pensando, né, com os meus botões, né? O que será que eu fiz, né, de errado, né? Ou o que aconteceu de o Zap não estar funcionando? Todas as telas abriam, menos o Zap. E ali bate, né, uma preocupação, né, e alguns questionamentos, né? Eu falei, a vida deve ter recados, né? Ainda mais na fase, né, que nós estamos vivendo aqui, constantes, né, pedidos, constantes situações, né, que precisavam ser resolvidos aqui na igreja, né? E de repente eu falei, deve ter recados, né, de alguém, alguma coisa. E eu fiquei pensando comigo, né, como é que eu vou me portar ou comportar ou fazer, né, para que eu possa me comunicar, né? E fiquei pensando, né? E tudo isso nos faz, né, pensar, imaginar, né, e até mesmo ficar, né, tentando resolver, né, as situações. E aí eu entrei no Zap, comecei a fuçar, né, e não conheço muito, não entendo muito, mas assim, ali início falava assim, viu, mas você precisa deletar ele, precisa, né, fechar e desligar e ligar outra vez. Nem isso eu conseguia fazer, ele não conseguia ligar nem desligar. Bom, entrei no recurso do Zap, né, e consegui, vamos dizer assim, entrar lá numa tela que fez uma nova configuração, né, e aí ele voltou a funcionar. Mas por que eu estou dizendo isso? A gente depende muito, né, destas coisas para que a gente possa receber informações e para que a gente possa passar informações. Mas olhando para o texto que nós acabamos de ler, de Gênesis capítulo 15, o texto diz: e veio Deus em uma visão a Abrão. E veio Deus em uma visão a Abrão. O que eu estou querendo dizer aqui neste momento? Nós, homens, necessitamos da tecnologia, necessitamos dos recursos, mas Deus não precisa destes recursos. Lógico que é importante, é necessário, é um mundo moderno, mas quando Deus tem um recado, quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem um processo, quando Deus quer falar com você ou conosco, Ele não precisa disso. Ele veio a Abrão, e se você olhar o texto e o contexto desta história, você vai entender que Abraão estava vivendo um momento de crise. Abraão estava vivendo um momento desafiador na sua vida. E ele estava vivendo um tempo de crise. E aí, olhando o texto e tomando os acontecimentos, né, que ocorreu comigo, Deus começou a falar comigo da seguinte forma: Paulo, eu sou o Deus que te alcançou, que te chamou, que te escolheu, que te abençoou, que está contigo. Não temas. E ele estava dizendo assim: eu sei dos momentos
que você está vivendo no dia de hoje, no instante agora. Assim como em uma visão eu vim a Abrão e disse a ele: Abrão, não temas, não temas, porque eu sou contigo. Porque aquilo que eu prometi vai se cumprir. E olhando para o texto e o contexto e para essa história, queridos, eu queria te dizer nesta manhã, que você está aqui nesta manhã, talvez vivendo um tempo difícil, um tempo de crise, mas eu queria te dizer, né, que Deus, Ele vem e vai falar contigo. Assim como Ele falou com Abrão. Abrão estava vivendo um tempo de crise. E no capítulo 15, né, do capítulo 12 até o versículo 15, muitas coisas já haviam acontecido. O texto diz, né, que, reforçando o texto, e depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abraão. Que são essas depois dessas coisas? Entre o capítulo 12 e o capítulo 15, existe uma promessa: sai da tua terra, do meio da tua parentela, né, e vai para a terra onde eu te enviar. Entre 12 e 15, havia uma promessa, existia um tempo, uma história, uma geografia que Abraão viveu. Ele foi ao Egito, ele já tinha construído um altar, ele tinha levado Ló com ele, ele viu Ló ser preso, ser cativo, ele já tinha guerreado algumas batalhas, mas Abraão carregava uma lacuna na sua vida, no seu processo entre a promessa e entre aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E ele então, naquela noite, né, o texto nos mostra e nos leva e nos aponta, né, que Abraão estava na sua tenda à noite, e ele estava ali, vivendo um tempo de crise, um tempo onde ele começou, né, a pensar, imaginar, raciocinar, um tempo onde ele estava ali meditando, né, na sua vida. Então ele estava tendo ali um momento aonde ele estava conversando com Deus sem filtro. Ele estava dizendo a Deus: Deus, o Senhor me faz uma promessa, uma descendência, que eu seria pai de uma numerosa nação, mas nem um filho sequer eu tenho. E ele estava dizendo: brevemente, certamente eu partirei desta terra, mas nenhum descendente eu tenho, a não ser o meu servo, né, que foi criado aqui na minha casa, e este será o meu herdeiro. E então Deus diz, né, a Abraão, Abraão, este
não será o teu herdeiro. O teu herdeiro será aquele que nascerá de ti. E então, Abraão ouviu de Deus a ratificação da promessa, da visão de que Deus tinha dito a ele. E eu queria nesta manhã te fazer algumas conjecturas com relação a tudo isso. Você pode estar passando por momentos difíceis e pode estar dizendo: olha, eu estou batendo na porta e ela não está se abrindo. O meu corpo está se envelhecendo e a lógica humana começa a entrar em ação. E quando nós perdemos a referência, quando nós perdemos a esperança, quando nós entramos em crise, é normal, queridos, que a lógica humana comece a administrar a nossa vida. A lógica humana, ela começa a administrar a nossa vida. Aquilo que está ao nosso redor, nós começamos a arquitetar e planejar, criar e constituir um processo para que nós possamos, viver. Por exemplo, queridos, a lógica diz que quando nós começamos a envelhecer e quando nós vamos construir uma casa, as pessoas dizem assim pela lógica, viu? Não faça sobrado. Não faça casas com degraus. Não coloque tapetes. E aí quem tem já uma idade e tem algumas coisas que estão acontecendo na sua vida, começam a fazer adaptações na sua casa. Por exemplo, aqui nós temos banheiro para deficientes. A largura normal é 80 centímetros. Mas as portas aqui, para deficientes, tem que ter 1,90 m. Está adaptado, para que cadeirantes possam entrar. E aí as pessoas começam a colocar, corrimão, e assim por diante, A lógica humana, começa a entrar na nossa vida e nós começamos a administrar a nossa vida dentro das circunstâncias e dentro da lógica, que nós estamos vivendo. E Abraão, naquele momento, em crise, ele tinha Agar, tinha o seu servo Eliezer, tinha Ló, tinha vivido no Egito e estava passando um momento de crise. Aonde ele vai? A Deus. Numa tenda, ali onde Deus vem e fala com ele. Diga assim para o teu irmão: ainda hoje, Deus vai falar contigo. Amém ou não amém? Então Abraão, de uma forma inusitada, ali naquela tenda, Deus vem com uma palavra, numa visão, dizendo para ele: Abraão, não temas, porque eu sou contigo, porque a promessa que eu lhe fiz, está de pé, ela se cumprirá, ela acontecerá, porque eu sou o teu Deus, que tirei da terra de Ur, para te levar à terra em que mana leite e mel. Uma situação
E conta, né? A Bíblia não é uma historinha, mas é uma grande história de um menino franzininho, que nasceu numa época muito especial, onde as crianças estavam sendo, né, sacrificadas. Um menino cujo nome era Moisés. E esta criança foi colocada num cesto. E de um lado existia a figura de Satanás, do diabo, que olhava assim e dizia: coitadinho deste menino, tão pequenininho, vai morrer, vai ser comido por um peixe, vai se afogar no rio. Mas do outro lado, um Deus que dizia: não vai haver morte, não. Do outro lado, novamente, Satanás, o diabo dizia: esta criança não tem futuro, esta criança, ela vai ser sucumbida por essas águas. E do outro lado, Deus falava da seguinte forma: esta criança é a criança que daqui a 80 anos eu vou aparecer a ele numa visão e dizer: eu sou o grande eu sou. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! A lógica humana dizia que esta criança não sobreviveria, que morreria naquele rio, que seria comido por um peixe, que morreria afogado. Mas Deus, né, com o seu planejamento a longo prazo, veja bem, olha, há 80 anos depois, Deus aparece ao Monte Sinai para dizer a Moisés: eu sou o grande eu sou. Queridos, quando a lógica humana começa a administrar a nossa vida, é momento de a gente parar, é momento de a gente refletir, é momento de nós fazermos uma reconexão com Deus e com a sua palavra. Você crê que você é abençoado? Amém? Eu creio que sou abençoado. Então Abraão, depois desses acontecimentos, de tudo aquilo que ele havia vivido e tudo aquilo que ele tinha passado, né, ele precisava de uma renovação, ele precisava de um encontro com o seu Senhor. E ele então, naquela tenda, ele estava tendo uma conversa sem filtro com Deus, e ele estava dizendo: Senhor, eu não tenho filhos. E nós muitas vezes construímos processos através daquilo que está ao nosso redor. Diga assim para o teu irmão: construa processos em volta do altar. O que é construir
processos diante de um altar. É trazendo a tua vida diante do altar do Senhor, em oração, em gratidão, em adoração, apresentando ao Senhor a tua vida, os teus dízimos, as ofertas, para que esta construção seja abençoada, seja solidificada, e que Deus a receba, e que Deus possa, de uma maneira tremenda e poderosa, receber e você adorar a Deus. Amém? E então, Abraão, nesta conversa com o seu Senhor, ele começa a ter uma revelação de coisas imagináveis que ele nunca deve ter pensado ou imaginado. Podem projetar para mim, por favor, o versículo 5 do capítulo 15. Mais uma vez o texto diz, então, diga assim, então, olha, queridos, toda vez que aparecer a palavra então, ou depois destas coisas, preste atenção, porque Deus, né, quer falar com você, quer falar conosco. Então o texto diz assim, então Deus levou Abrão para fora e disse, olha agora para o céu e conta as estrelas, se é que consegues contá-las. E acrescentou, assim será a tua descendência. O que o texto, né, e o que Deus estava falando com Abrão? A visão que Abrão tinha até então era pequena. Pelo momento de crise que ele estava vendo o agora. Ele estava vivendo aquele momento. Mas Deus estava tirando Abrão da sua tenda, da sua zona de conforto, da sua visão pequena, e Deus estava ampliando a visão de Abrão. Você compreende isso? Deus estava tomando aquele homem em crise, que estava vendo as circunstâncias ao seu redor, estava tirando ele da tenda, da zona de conforto, do medo, e o levou para fora. E disse para Abrão, olha para o céu. Deus estava apontando para o infinito. Deus estava ampliando a visão de Abrão, dizendo a ele, olha para o céu e conta as estrelas se você for capaz. E nesta manhã, Deus está te dizendo, filho,
Se você está vivendo esse tempo de crise, se você não sabe o que está acontecendo, Ele está dizendo: saia da tua tenda, saia da tua zona de conforto, vai para fora e olha para o céu. Porque Ele vai ampliar a tua visão. O encontro de Deus com o seu Filho espiritual mudou radicalmente a vida deste homem. O padrão que começou então a seguir, daquele momento em diante, foi uma amplitude. Deus amplificou a sua visão. E diz o texto, no capítulo 6, pode pôr o versículo 6. E Abrão creu no Senhor. Diga assim comigo: e Abrão creu no Senhor. Diga assim comigo: e eu creio no Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus apresentou a Abrão o incontável. E o Senhor Deus está aqui nesta manhã, está te dizendo: filho, existe um processo, existe um projeto, existe uma visão a teu respeito que é incontável. Por isso que a Bíblia diz, né? Que nem coisas, né, que a gente imaginou, pensou ou pediu, Deus pode fazer. Coloquem para mim também, por favor, Romanos capítulo 4, versículo 18. Romanos 4, versículo 18. Olha só. Abraão, ao contrário do que podia se esperar, creu com esperança para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. Aqui, né, o texto já fala Abraão, né? E nós lemos aqui no Antigo, no Gênesis, Abraão. Então, queridos, aquilo que Deus tem preparado, por muitas ocasiões ela não caberá nas nossas estatísticas. Por isso que a palavra de Deus diz: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Na tua vida, aquilo que Deus prometeu vai se romper, vai acontecer. Rompa com as suas limitações, porque quando Deus se tira da tenda, Ele faz enxergar os céus e Ele te torna frutífero, te torna abençoado, te torna alguém que Ele quer usar com propósitos. Amém? Queridos, Deus é um Deus que tem tempo, tem lugar e tem pessoas. Ele é soberano para no seu tempo fazer as coisas. Ele é soberano para escolher o lugar que Ele quer fazer.
e Ele é soberano para escolher pessoas em que Ele quer usar. Não seja imediatista. Não seja afoito nem apressado. Nem tente dar uma mãozinha a Ele. Porque é no tempo dEle, é no lugar dEle e é através de pessoas que Ele quer. Mas Ele é um Deus de investimentos a longo prazo. Você olha para a vida deste jovem senhor, né? Aos 75 anos, ser chamado. Moisés, com 80 anos. Tudo isso diz para nós que Deus tem o seu tempo, Deus tem o seu lugar e Deus tem pessoas nas quais Ele quer usar. E você é um investimento a longo prazo. Eu sei que um dia vai dar fruto. Quantos anos você está nessa caminhada? Mas não existe idade nem tempo para Deus te usar. Porque se Ele investiu, se Ele está cuidando de você, se Ele está te mantendo nessa caminhada, é porque Ele tem grandes coisas e projetos e propósitos para a tua vida. Não pense porque você já passou da casa dos 60, doenta, né? Ah, está na hora de eu tirar as minhas botas e se assentar. Para Deus não existe isso, viu, queridos? Deus é um Deus que renova. Deus é um Deus paciente. Deus sabe até onde, né, nós podemos continuar a caminhar. Posso dizer que a minha vida, né, a nossa história, como pastor e como evangélico, muitas águas passaram debaixo da ponte. Entre aquilo que tem aqui hoje e aquilo que há mais de 10 anos atrás era um sonho, muitas coisas se passaram, muitas coisas aconteceram, muitas preocupações, muito medo, mas Deus nos manteve pacientes, firmes, perseverantes, para que a obra dele continuasse. E eu creio que ainda muitas coisas ainda estão por acontecer. E se nós viemos até aqui, queridos, eu queria te dizer, Deus quer que nós continuemos e que nós avancemos para aquilo que Ele tem projetado e preparado para cada um de nós. Nós temos uma visão limitada, mas Deus tem uma visão do amanhã e do futuro. Nós temos a visão de hoje, mas Deus tem a visão do futuro. E é isso que eu queria nesta noite, nesta manhã, né, dizer a cada um de vocês. Efratá, diga assim, Efratá. Efratá. Deus quer nos tornar
frutífero. E este lugar aqui, ele está sendo consagrado para ser um lugar de alimento, um lugar de libertação, um lugar de cura, um lugar de engrandecimento ao Senhor. Amém? Uma coisa que eu não vou abrir mão nunca, queridos, é da palavra de Deus, da sua vontade, do seu querer, da santidade, do temor. Amém? Não estamos aqui para trocar, né, figurinhas, mas estamos aqui para engrandecer e enaltecer o nome daquele que é todo poderoso. Deus conta, não é com números, Deus conta, né, com sacerdotes, com servos, com aqueles os quais Ele pode frutificar. Glória a Deus. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Queria chamar os irmãos do louvor. Eu queria que você desse as mãos ao teu irmão aí. Vamos ter um momento de oração. Você desse a mão ao teu irmão com fé. Que você orasse por ele, que você abençoasse a vida dele. Comece a orar nesse momento. Abra a tua boca, abra o teu coração. Abençoe a vida do teu irmão. Senhor nosso Deus e querido Pai, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, Senhor, nós estamos alegres e nós estamos aqui nesta manhã para reverenciar, para bendizer e louvar o Teu nome, Senhor. Que esta casa ela seja conhecida como casa de oração, lugar de encontro com o Senhor. Que o evangelho pregado nesta casa seja autêntico, seja poderoso, seja milagroso, seja um evangelho que constrói vida, que constrói o teu reino, que leva as pessoas ao verdadeiro arrependimento, a metanoia, mudança de mente, mudança de comportamento, e que a verdadeira expressão do amor e adoração, em nome de Jesus, seja fruto deste evangelho verdadeiro e autêntico, que será pregado aqui nesta casa, meu Pai. Deus, nos livra de todo evangelho barato, meu Pai, de toda graça sem preço, meu Pai. Que em nome de Jesus, Pai, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, Deus, seja completamente tomado e tocado nesta manhã, Senhor. Que a bênção do Senhor esteja com cada um de nós. Que a cada dia, a cada momento, assim como em uma palavra e uma visão, o Senhor veio a Abrão e disse a ele: não temas, não temas, porque eu sou contigo, Abrão. E as minhas promessas feitas no passado, elas estão de pé, elas se cumprirão e elas serão para a honra e para a glória do meu nome, cumpridas em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra, que esta casa possa reverenciar, possa adorar, possa
ter um encontro genuíno com o Senhor. Aqueles, meu Pai, que se encontram em crise como Abrão, Pai, o Senhor possa falar. O Senhor possa falar. E eu sei que o Senhor conhece os nossos corações. E muitas vezes nós precisamos entender que nem precisamos falar, mas o Senhor vem ao nosso encontro para falar aos nossos corações, para nos instruir, para nos capacitar e para nos aconselhar e dizer: não temas, não temas, não temas, eu sou contigo. Aleluia.